Olá! Hoje nós vamos falar de uma vida dedicada ao conhecimento, à inovação, à educação. Meu convidado de hoje é persistente, confiável, fraterno, natural de Cerro Largo, o filho do seu Fernando e da dona Madalena, é professor do mestrado profissional em Gestão e Negócios da Unicinos. Marido da Maria Goretti, também dedica-se à atividade de escritor, com 5 livros publicados. Atualmente, o pai do Lorenzo e do Vicenzo está trabalhando em um novo romance, Os Longos Dias de Madalena. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Felipe Maldaner. Professor Maldaner, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Sinto-me muito honrado por estar aqui conversando contigo, já pela segunda vez, né? Voltando não nessa conversa. Vale TV, né? Isso, voltando a Vale TV, exatamente. O que eu acho que é muito pouco tempo, professor, diante de tanto conhecimento e de um trabalho tão lindo quanto o senhor realiza, né, e vem realizando nos últimos anos pelo desenvolvimento da nossa cidade, nossa região, das nossas cidades, né, da nossa região. Professor, natural de Cerro Largo, Sim. Foi trabalhar no Banco do Brasil. É verdade. Eu comecei, quando a minha infância se passou em Cerro Largo, até os 12 anos, né? O que, de fato, é uma vantagem, assim, você ter uma infância numa cidade pequena, que na época não tinha televisão. Então, Mas já no núcleo urbano. Sim, no núcleo urbano. Mas a vida é assim, a vida era vivendo com pessoas, conversando, brincando, brigando na rua. Um tipo de atividade que as crianças não têm mais hoje, verdade, né? Então, a minha geração acho que foi privilegiada nesse sentido de ter um tipo de convivência social que hoje é mais difícil, né? E a partir dos 12 anos, meu pai resolveu se mudar aqui para Novo Hamburgo, né? Porque ele se aposentou, ele trabalhava no banco também, foi bancário um tempo, ele foi professor e depois foi bancário. Ele trabalhou no que era o Banco Agrícola Mercantil. Eu acho que tu talvez não te lembre. Tem a referência da história que ele fez. Virou Sou Brasileiro depois? Não, o Banco Agrícola Mercantil se juntou com Moreira Salles e virou Unibanco. Unibanco. Unibanco, então é outra referência. Isso, Achei que era a nossa Caixa Agrícola aqui. Essa foi para o Sul Brasileiro. E aí meu pai se aposentou e pensou em morar em Novo Hamburgo para dar oportunidade para os filhos estudarem, né? E com 12 anos nós chegamos aqui em Novo Hamburgo e eu com 15 anos comecei a trabalhar numa fábrica de calçado aqui em Novo Hamburgo. E isso foi dia 4 de fevereiro de 1972 que eu comecei a trabalhar. Então eu digo para meus alunos, quando eu entro na sala de aula no começo do semestre, digo, olha tia, eu já trabalho há 47 anos. Então já trabalhei com carteira assinada mais do que o dobro da idade de vocês, da maioria de vocês que estão aí sentados, né? E aí depois fiz o concurso Banco Brasil naquele ano, né, em 76. E ali já tinha iniciado a sua história com o Unicinos. Sim, então, já tinha em 70, estudante. Sim, como estudante, exatamente, perfeito, como estudante. Quando eu entrei no quartel, eu entrei também na Unicinos, né, porque o NPR tinha essa vantagem, a gente tinha aulas de manhã lá, serviço militar de manhã, e de tarde e de noite podia estudar na universidade, né? Então eu fiz esse período. Só nas manobras aí, que a gente tinha que ficar uma semana fora, né, e tal, mas dava para estudar. E aí, trabalhando na Laticínios Hamburgueses, fiz o concurso Banco Brasil, e passei, fui chamado na primeira turma, demorei a assumir para o Banco do Brasil, porque eu estava em dúvida, tinha que largar a faculdade, porque tinha que ir lá para Três Passos para assumir no Banco do Brasil, né? Então, fiquei pensando, largo a faculdade, vou para lá, e fiquei assim se chove não molha, uns 3 meses aí. Quando o banco me deu um ultimato, a última carta, eles disseram, essa é a última chance. E o último dia foi 18 de outubro. Era o último dia para eu assumir, e foi dia 18 de outubro que eu assumi no Banco Brasil, em Três Passos, e a partir daí fiquei 36 anos no Banco Brasil. Quando é que veio
o gosto pela escrita, né? Transformando em formato de contos, né? Em alguma poesia que eu vi que tem ali, nos romances. Quando é que o senhor assumiu isso? Quando é que começou a desenvolver isso e quando é que começou a dar aula? Quando esse gosto por escrever já era meio de guria ainda, assim, escrevia muito mal. Eu lembro que quando eu tive 18 anos, eu tinha aqui no estado um concurso literário chamado APSul, e eu mandei uma poesia lá e fui classificado, ganhei um prêmio, uma pessoa, aquilo me motivou um pouquinho mais, né? Fui indo. Lá em Alagoas, lá em Pernambuco, eu conheci um amigo, colega do banco chamado Paulo Profeta, e ele já era metido, já escrevia mais, né? E aí ele me incentivou, fizemos um livro juntos, um livro de poesias, que até não está na minha bibliografia ali, porque é um livro que foi editado independente, né? Então não teve editora, nós editamos. O senhor não assume a paternidade? Não, está assumindo. Assume. Jogo Vivo é o nome do livro, né? Jogo Vivo é o nome do livro, mas ele só não está na bibliografia porque ele não tem o ISBN, aquele, né? O número, o código aquele de livro, então... E, enfim, e aí na volta para cá eu comecei a escrever. Quando eu voltei aqui para Campo Bom, em 82, aí eu comecei a realmente escrever. Daí meu primeiro livro saiu em 1984. Foi um livro de contos também pela Movimento. Em 85 aí saiu uma novela, então eu já estava produzindo mais aí. De um ano para o outro consegui produzir uma novela. E aí parei um pouco, porque daí eu comecei a assumir funções de administrador no banco, gerente e tal, e aí ficou mais difícil, né? Aí era bastante trabalho mesmo. Esse romance, As Caminhadas de Johann Schneider, levou uns 5 anos para terminar. A versão que eu entreguei para a editora foi a 13.1, e cada uma ia até 9.9, tá? Aí começava outro número, 13.1. Quando foi editado, finalmente, foi a 19.1. Uau! Então, tem muita restrição para você chegar no 190, detalhe. nós estamos falando, então. Isso é de 0 a 9? Não, De 1 a 9? Exatamente. Quase 170 e tantos. Versões, porque às vezes tu troca um capítulo, muda um capítulo, daí já tem que fazer uma nova versão, porque o editor não quer ler de novo a mesma coisa, né? Então tem que mandar... Mas isso construído com o editor ou uma autocrítica do senhor? Assim? Até 13 foi autocrítica mesmo. Puxa vida. É muito preciosismo. Mas o nível de exigência é grande. Porque o que é que a gente tem que pensar é no leitor, né? A gente tem que deixar o leitor confortável para entender o que está sendo lido e para gostar do que está sendo lido. Então, tem que cortar frases desnecessárias, tirar rodeios demais, né? Tem que fazer uma literatura enxuta, como dizia Graciliano Ramos. Graciliano Ramos dizia uma frase que eu levo assim ao pé da letra. Literatura é cortar. Você tem que cortar. Tem que deixar a essência do que você quer dizer. Quase um Paulo Guedes, assim. O nosso ministro da Economia está passando a tesoura. Brincando que nós estamos gravando isso na sexta-feira, tive a oportunidade de acompanhar a palestra dele. Eu estive lá ontem. E é o que ele está fazendo, né? Está tentando botar o Brasil nos eixos a partir dessa perspectiva. Vamos falar, então, de Brasil, vamos falar de desenvolvimento, de inovação, né? Desenvolvimento econômico a partir da inovação, a partir do conhecimento acumulado, gerado. Na volta do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o professor Luiz Maldaner. De volta para uma conversa. Foi por isso que eu voltei pra casa. Pra salvar vocês. It's CIA!
time. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. De peso, hoje recebendo o professor Luiz Felipe Maldana, professor, escritor, ex-diretor do nosso Tecnocinos. Aposentado do Banco do Brasil, professor? Sim, aposentei em 2012. Do Banco do Brasil. O professor, então a gente conversava agora aqui no intervalo, a docência veio já daquele mesmo período do Banco do Brasil, de início do Banco do Brasil. Exatamente. Quando eu cheguei em Três Passos, a Campanha Nacional de Escolas de Comunidade, chama CNC, né? Estavam precisando de um professor de contabilidade. E eu tinha trabalhado em contabilidade aqui no Laticínios Hamburgueses, fazia contabilidade da empresa aqui. E aí eu disse, olha, eu sei contabilidade, mas eu nunca fui professor, né? Daí ele, não, mas isso dá um jeito. Nós estamos precisando de alguém que saiba de contabilidade. E eu era muito tímido para esse negócio de dar aula. Pátio, me encabulava e foi muito difícil. Eu tive que dominar essa timidez para poder conseguir dar aula. E acabou dando certo. Depois eu comecei a gostar também. E me preparava bem, estudava bastante para não dar nenhuma rateada aí na hora de dar aula, né? E comecei a gostar. Aí quando eu saí de Três Passos, eu fui depois mais tarde para Pernambuco, depois quando voltei para Alagoas também dei aula lá no interior de Alagoas também, que estavam precisando de professor, tudo em segundo grau, né? Daí dei aula de português lá. E eu estudava as regras de português, tanto é que eu sei muitas regras de português de cor ainda hoje, né? Estudei
depois me formei aqui, trabalhei um tempo, voltei aqui para o Rio Grande do Sul como superintendente, aí fui superintendente regional do banco aqui em Novo Hamburgo, e aí terminei o mestrado, aí dei aula na Fevale, também dei aula na Fevale já. Aí fui para a Coreia, na volta da Coreia fui ser professor na Unicinos. Como é que foi esse trabalho na Coreia, esse estudo todo que acabou virando depois esse belo trabalho do senhor, o desafio da inovação? Brasil versus Coreia do Sul. Isso aí. Felipe Maldani, pela Universidade Fevale. Exatamente, foi quando eu fui professor lá, eles acharam interessante e resolveram publicar. Essa é uma pesquisa que foi a minha pesquisa do mestrado, da dissertação do mestrado, resultou nesse livro aí. Eu fiz uma pesquisa ao longo dos 40 anos, de 1960 a 2000, o que aconteceu na Coreia no seu desenvolvimento e o que aconteceu no Brasil. Fiz uma comparação dos dois e a minha pergunta de pesquisa era assim, por que se até 1960 o Brasil era até mais desenvolvido do que a Coreia, o que aconteceu nesse período para que em 2000 a Coreia passasse o Brasil em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de renda per capita, né? E o que me motivou foi isso, trazer alguma luz para nós aqui, no sentido de entender o que tinha acontecido na Coreia e para, de certa forma, poder trazer alguma estratégia para o Brasil. Porque, na época, até tinha muitos poucos estudos aqui no Brasil sobre... Eu acho que tinha 2 ou 3 estudos só sobre a Coreia no Brasil. Então, eu fui, assim, um dos... Eu não posso dizer um precursor, mas fui um dos primeiros aí, estou entre os primeiros que estudou aqui no Brasil esse movimento da Coreia rumo à tecnologia. Né? Que exatamente acabou lhe levando a abrir o escritório do Banco do Brasil lá em Seul. Né? É das felicidades e coincidências boas da vida, né? Porque o banco estava, em 2006, ele estava abrindo o escritório do Banco do Brasil na Coreia. E o diretor da época, o diretor internacional do banco, tinha ou ficou sabendo, teve uma notícia, né? Teve uma notícia de que eu tinha um conhecimento, tinha publicado um livro e tal sobre a Coreia. E ele me ligou perguntando se eu não tinha interesse em ir para... Eu estava aqui em Novo Hamburgo, na Superintendência Regional do Banco do Brasil, aqui em Novo Hamburgo, ele me ligou perguntando se eu não tinha interesse em ir para a Coreia, para abrir o escritório. Eu disse, olha, é um desafio, não, é abrir o escritório, não tem nada lá ainda, é abrir o escritório e colocar para funcionar e ficar trabalhando lá o tempo, que era o tempo limite do banco na época de 5 anos. Eu disse, eu topo, na hora nem falei com a minha mulher, na hora eu topei, né? E aí ele disse, então tá, então tu te considera nomeado. Só espera sair no boletim do banco para divulgar para os teus amigos aí. Mas para tua esposa tu já pode falar, né? Daí fui para casa correndo, naquela hora, eu louco de medo que a mulher não aceitasse. Mas ela também, muito parceira, topou na hora. Professor, um mundo que a gente não consegue conceber aqui, né? É uma cultura diferente. A cultura asiática de um modo geral, mas uma das coisas que me incomoda um pouco, Rodrigo, é esse consenso que tem por aqui que asiático é tudo igual, e não é. São povos completamente diferentes. O japonês é diferente do coreano, o japonês é diferente do coreano e do chinês, todos eles são diferentes. O povo da Tailândia, o tailandês é diferente, o vietnamita é diferente, são povos diferentes. E aí o povo aqui tem tudo olhinho puxado, isso é uma barbárie que se diz, né? Porque, por falta de conhecimento do que são esses povos, né? O coreano, entre o japonês e o chinês, o coreano é o povo ainda mais aberto, mais voltado para o exterior, com mais disposição de receber estrangeiros, né? A gente se sentiu muito bem acolhido lá. E tem uma cultura própria, porque isso também acontece em outros países. O modo de vida é confucionista. E muito
diferente do que as pessoas pensam, o confucionismo não é uma religião, é só um modo de vida social. A filosofia. Filosofia de vida social, né? Não é uma religião. A religião é o budismo, que a maioria deles praticam na Coreia, 80% é budista, né? Mas aí o confucionismo transforma a vida social com um certo regulamento, assim, ele coloca muito regulamento na vida social, o regulamento da hierarquia, do respeito aos mais velhos. Isso também vai para dentro das empresas, né? As empresas coreanas têm muito essa hierarquia e acontecem episódios assim muito diferentes, né? Os diretores, os gerentes na Coreia, dentro das empresas, têm um budget mensal no cartão de crédito para gastar com os colegas para ir num bar à noite tomar uma bebida, um soju, para desafogar as mágoas e acabar com as diferenças que são geradas no trabalho por conta dessa hierarquia muito ferrenha, assim, né? Então, eles, dentro das empresas, não tem essas reuniões democráticas que nem tem aqui, todo mundo dá pitaco. O gerente, o chefe diz e tem que fazer. Resolvido. E isso dá muita diferença de relacionamento e eles resolvem isso tomando uma birita de noite, fazendo as pazes, Porque é uma forma boa de resolver as dificuldades. Não é de todo ruim, né? Tudo termina na cerveja, no bar, no chopp, tá tudo certo. Mas é um tipo de Você acha que cultura... talvez alguns de nós sejam meio confucionistas também, assim? Acaba indo pro bar depois do jogo de futebol, todo mundo junto, gremista colorado. Pode tem ser, uns que né? não consegue se ver depois, mas tem muita gente que vai e resolve tudo numa boa, assim. Pode ser. O que me faz assim ver muita diferença é também a forma de trabalhar. Eles trabalham muito, estudam muito e trabalham muito, ainda hoje. E essa é uma cultura anterior à década de 60 já. Já Isso aí era é milenar. A Coreia tem 5.000 anos de histórias. Aí aqui nós temos 10%, né? São 500 anos, porque nós não preservamos a história anterior. Lá é diferente, lá eles preservaram a história anterior, né? Então, eles são coreanos desde os 5.000 anos. Mas né? hoje muito ocidentalizados, né? A Coreia do Sul muito ocidentalizada. Muito ocidentalizada, mas muito nacionalista. Muito nacionalista. Com grandes empresas, né? Em cada segmento, as maiores do mundo. Algumas das maiores do mundo em cada segmento. Né? E, por incrível que pareça, são empresas familiares. São as chamadas chaebols. As chaebols são grandes conglomerados, muito diversificados. Vou dar um exemplo da Samsung. A Samsung, em coreano, significa Sam, S-A-M, Sam é 3, número 3. Sung, S-U-N-G, Sung é o significado das estrelas. Então, o significado da palavra Samsung é 3 estrelas, né? A marca Samsung significa em coreano 3 estrelas. A Samsung é um grande chaebol. A Samsung tem produção de navios, tem um dos maiores estaleiros da Coreia, produz em torno de 100 navios por ano. Ela tem uma empresa de construção civil, a Samsung Construction, é uma das maiores do mundo, construiu o Burj Khalifa em Dubai. Foi a Samsung Construction, que tem uma das poucas que tem a tecnologia para fazer uma torre daquele tamanho, que tem quase 900 metros, 165 andares. Foi a Samsung Construction. Eles produzem todos os smartphones, televisão, toda a área de eletrônicos, eles produzem geladeiras, eles têm linha branca, geladeira, máquina de lavar roupa, tem tudo isso também. Produzem automóveis numa fábrica de consórcio com a Renault. Eles têm ainda outras empresas menores, assim, que são associadas, então é um grande grupo muito diversificado. Com uma empresa que produz navio e produz eletrônicos, são dois mundos completamente diferentes, né? Perfeito. Então, e a gente está falando de um país que, no final dos anos 50, tinha um PIB, uma renda per capita média e um nível de escolaridade muito baixo. Menores que os nossos. Muito menores. A renda per capita na Coreia nos anos 50 era em torno de $100. Hoje está em torno de $27.000. Puxa vida. O Brasil na época estava em torno de $500, hoje está em $11.000. A renda per capita do Brasil. Então, eles estão com mais do dobro da renda per capita. E vão chegar em 2020 a $30.000.
per capita. O nome disso é política pública, professor. Política pública de desenvolvimento. E começando com uma estratégia. Definiu a estratégia e a partir da estratégia eles fizeram todos os planos quinquenais e o que eles decidiram na estratégia foi feito. Diretor de Inovação e Participações no Badesul de 2013 a 2015, à frente do nosso Tecnocinos, aqui da Unicinos, né, esse grande polo tecnológico, empregando alguns milhares de pessoas e algumas dezenas de empresas de tecnologia de ponta. Tenho certeza que são marcas profundas na sua vida, que dão muito orgulho ao senhor também, tanto quanto essas caminhadas aí. Verdade. De volta, nunca ficou longe da academia, né, da vida acadêmica, verdade, né? Isso. Mas a sala de aula, vivendo ela intensamente de novo e escrevendo. Isso A aí. gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de referenciar, aliás, Vontade Doida de Não Morrer, esse livro de contos que o professor escreveu, com um conto especialmente que ficou destaque, participa de uma coletânea estadual, né? Isso. Na Bala Vai Morrer. Na Bala Vai Morrer. O Tocador de Sinos. Aqui um romance. Contos também. Contos. É isso. E este romance, As Caminhadas de Johann Schneider, Isso que fala da nossa diáspora alemã, né? Adorei conversar com o senhor. Da mesma forma. Eu não vou, eu antes disso, professor, quando escrever, volta aqui. Agora, sabendo que pode demorar um pouco, não precisa esperar terminar o livro para voltar com a gente. Tá bom. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. É uma grande satisfação, uma alegria muito grande estar contigo aqui. Muito bom. Hoje Obrigado. uma conversa de peso com o escritor, professor Luiz Felipe Maldaner. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa Rede Comunidade de Televisão.